A nossa opinião sobre o carnaval é exatamente o que diz a palavra de Deus. Muitas pessoas questionando por que a igreja vai às ruas, sai aos retiros e protesta dizendo diga não ao carnaval e sim para Jesus. Ignoram por falta de fé em Deus, por incredulidade, por ignorância, por ateísmo, ou mundanismo mesmo, ou aversão à religião cristã, porque a Bíblia Sagrada é terrivelmente contra, né, o carnaval. Né? Essa palavra carnaval significa carne leviana, é um festejo aos prazeres da carne, é um festejo às obras da carne. Né? E o que diz a Bíblia Sagrada sobre as obras da carne? Lá em Gálatas, capítulo de número 5, do verso 19 em diante, está escrito: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, né, como já antes vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então a Escritura é muito clara. E no carnaval celebra-se a carne leviana, é a festa da carne. É uma das maiores rebeliões contra Deus que se tem notícia, né, neste planeta, sem dúvida alguma. Vamos ver algumas dessas obras da carne. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, amando de Deus, ele elenca pelo menos 5 categorias de obras da carne. A primeira categoria é a categoria sexual, que se encontra a prostituição, a impureza e a lascívia. A terceira categoria está no campo religioso, idolatria, feitiçaria e também heresia. A terceira categoria está no campo dos relacionamentos, a inimizade, a porfia, a discórdia, dissensão e facções. A quarta categoria está no campo emocional, ciúme, ira, inveja. E a quinta e última categoria das obras carnais se encontra os excessos, que diz respeito a bebedeiras e as glutonarias. Então tudo isso são obras da carne. E o texto é muito claro ao dizer que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tomemos como, por exemplo, a impureza. Né? O que é impureza? Né? A impureza é qualidade daquilo que é impuro, né? É assédio, sordidez. O carnaval é uma época de impureza, impureza na música, impureza nas palavras, impureza, né, no campo sexual. Né? Temos aqui impureza, temos aqui o adultério, a prostituição, né, que são obras da carne. É a primeira categoria, relacionada à sexualidade, onde há adultério, casais se traem, né, pessoas se prostituem, mantêm relação sexual fora do casamento, filhos são gerados, abortos surgem, aumenta-se o número de aidéticos, enfim, pessoas se embriagam, né, e praticam os maiores tipos de perversões possíveis. Então, o carnaval é exatamente um festejo às obras da carne, é um lugar de adultério, de prostituição, de fornicações, de relações sexuais ilícitas que vai contra a palavra de Deus. Tem outros momentos da vida mundana, sim, mas o carnaval é uma festa, exatamente, né, exaltando estas coisas. Né? Então, temos aí adultério, prostituição, temos aí a impureza, né? Coisas impuras, impudícias, imoralidades. É exatamente isso que se celebra no tempo do carnaval. Temos outra obra da carne aí, a lascívia, né? Que é que diz respeito a um comportamento lascivo, é uma tendência à lubricidade, à luxúria. As pessoas se preparam para a luxúria na época do carnaval, para a lubricidade, para as relações sexuais ilícitas. Né? As pessoas passam a ter mais aptidão à libidinagem, mais inclinação à sensualidade e ao despudor. É o ápice, né? É o cúmulo, né? É o maior grau do ano, onde o maior número de pessoas em massa praticam, fazem coisas horrorosas aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. Nós, como os cristãos, nos posicionamos sim, nos posicionamos contra essas coisas sim. Tem gente que comenta, mas vai lá, tal, não é pecado. Isso é uma heresia, é criar coisa da cabeça da sua ideia, porque a palavra de Deus é radicalmente contra estas coisas. Existem muitas outras obras da carne, por exemplo, a que ele cita no campo religioso, a questão da idolatria,
adoração a ídolos, né? Ele cita aí feitiçarias. As feitiçarias não diz respeito apenas à macumbaria, à invocação de demônios, não. A feitiçaria lá em Apocalipse 21:8 diz respeito àqueles que são levados por entorpecentes, por exemplo, a bebida, o álcool, né? As drogas, a bebedeira. A Bíblia diz que os bêbados não entrarão no reino de Deus, no reino dos céus. E é só o que rola na época do carnaval. É por isso que a igreja bate contra essas impudícias, porque a palavra de Deus é radicalmente contra. Aumenta-se as inimizades, que também é obra da carne. As inimizades, né? Pessoas que gostam de inimizades. Quantos assassinatos não tem? Quantos homicídios não tem? Quantos acidentes não tem? Quantas pessoas não matam, não criam inimizades neste período, que aumentam, as pesquisas são muito claras, aumentam, né? Então, um período de morte, é um período de treva, é um período onde se festeja as obras da carne em rebelião contra Deus, em rebelião contra o Criador. Temos, por exemplo, outra obra da carne, a porfia, né? Porfia são pessoas que causam discussão, guerras com palavras, ou seja, são confrontos verbais. Em outros períodos do ano tem, mas nesse período aumenta-se, os nervos ficam à flor da pele, as pessoas se drogam, se embriagam, é por isso que aumentam mortes, aumenta a discussão, aumenta as tragédias, aumenta os acidentes, tudo que é de ruim acontece, porque estão festejando as obras da carne. Temos, por exemplo, aí também uma outra obra que é a emulação, né? Emulação é quando a pessoa tenta se equiparar a outro, né? Se igualar a outro, o orgulho, né? Enfim, vestir a melhor roupa, ter o melhor carro, botar o melhor som na rua, o melhor paredão, disputa entre as cidades, quem leva a melhor banda, o melhor cantor, aquele carnaval daquela cidade não prestou, daqui prestou. É um período de disputa, de emulações, onde o ser humano orgulhosamente procura mostrar o que tem de melhor, em rebelião contra Deus, inclusive, em rebelião contra o Senhor. Iras, que também é uma obra da carne, né? Diz respeito à agressividade, fúria, raiva, contra algo, contra alguém. Quantos ataques de fúria não tem no período do carnaval, né? Quantos ataques de fúria? Pessoas se cortam com casco de cerveja, com faca, tiros, enfim, o número de mortes aumentam. E a Bíblia diz em Salmo 37:8, evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva mal. Temos também as pelejas, né? A luta, combate, né? Os embates, discussões, enfim, tanto físico como em palavras. Temos as dissensões, que também diz respeito à falta de entendimento, enfim, heresias, né? Quando as pessoas decidem seguir suas próprias ideias e não a palavra de Deus. Quantos não se dizem religiosos e vão para o carnaval? Não, eu tenho minha religião, depois me confesso, tudo resolvido. Isso é heresia, você vai para o inferno com essa sua mentalidade. Você está pecando conscientemente, enganando a si mesmo até, tentando fazer a cabeça de outras pessoas, levando para as festas da carne, para as obras da carne. Isso não te leva ao céu, isso é uma heresia, né? A inveja também, homicídio, tirar a vida do seu próximo, né? Aquele que não mata, mas odeia o seu irmão, devido a discussões e coisas mais, por causa de embriaguez, alguma coisa, é um tipo de homicídio, permanece na morte. E temos aí a embriaguez, né? Que é a bebedeira. A embriaguez leva também ao inferno. Os bêbados não entrarão no reino de Deus. Tem até gente que conta piadas engraçadas, interessantes. Mas, biblicamente, a bebida é obra da carne. No carnaval se celebra tanta bebida em toda esquina, em todo lugar. Isso leva ao inferno, não leva ao céu. E temos os excessos. Temos a glutonaria, né? Pessoa que come com avidez para estar morrendo, passando mal. Enfim, são obras da carne, né? Temos aí essa lista, né? E a Bíblia diz mais ainda, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, eu vos preveni, que os que praticam tais coisas não entrarão no reino dos céus, não entrarão no reino de Deus. Então, carnaval na verdade, é você pegar um trono, colocar o eu, você no trono e festejar as obras da carne, né, em oposição contra o Criador, certo? Então a consequência é óbvia, é o inferno, é a perdição, o lago de fogo. Não pode entrar no reino do céu os que praticam tais coisas ou coisas parecidas a estas, porque a lista é muito maior do que essa que nós estamos aqui nos apresentando. Então, os que andam segundo a carne caminham para a morte. Aqueles que são de Cristo crucificam a sua carne com as suas paixões e morrem para esse mundo. Amém? Que Deus abençoe sua vida e diga não ao carnaval e sim para Jesus. Sim, Deus abençoe a todos e se liga em nome de Jesus.